Boa tarde a todos. Agora peço o silêncio de todos, concentração, para que nós possamos fazer a nossa reflexão antes de começar a agir. E hoje nós vamos refletir sobre as questões 922 e 923 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Quem não conhece, é uma literatura que eu recomendo demais. 922. A felicidade terrestre é restrita à posição de cada um. O que basta a felicidade de um, traz a infelicidade de outro. Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens? Resposta: para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. Quem aqui é feliz, levanta a mão. Quem não se sente ainda completamente feliz, levanta a mão. Quase empate, né? A felicidade na Terra é um tema que vira e mexe aparece, que encanta muitas pessoas, que traz preocupação a tantas outras, e que vira e mexe se torna tema de debate, porque é uma das ansiedades humanas. O que fazer para ser feliz na Terra? Será que existe uma receita? Será que existe um único caminho? Será que existe uma única forma? Muito bem. Os Espíritos respondem que do ponto de vista material é a posse do necessário. E só essa frase, a posse do necessário, já é motivo para que possamos refletir muito. E aí vem outra pergunta: mas o que é o necessário? Como eu sei aquilo que é necessário? Bom, se você não se conhece, você não vai saber nunca. Mas se você é uma pessoa que emprega um esforço de autoconhecimento, então muito provavelmente você vai saber aquilo que lhe basta. Frequentemente os Espíritos dizem que o nosso sofrimento, no que se refere à parte material, vem justamente do fato de não observarmos com cuidado aquilo que nós necessitamos. É muito comum as pessoas dizerem assim: eu vou ser feliz quando eu casar. Aí casa, continua infeliz. Eu vou ser feliz quando eu tiver um carro. Aí compro o carro, aquele carro já não basta mais. Eu vou ser feliz quando eu tiver a minha casa própria. Aí consegue a casa própria e ainda assim não se sente feliz. E vai sempre jogando para o futuro e vai sempre colocando a felicidade na posse de algo material que ela não tem. A partir do momento que ela consegue, ela joga a felicidade para mais longe e vai em busca do objetivo de outra coisa material que ela não tem, e isso vai gerando um círculo vicioso, e quando a pessoa perceber, ela já está com 80 anos nas costas, não alcançou a felicidade, a vida passou, desencarna infeliz e chega do outro lado dando trabalho para os espíritos. Então nós temos que pensar muito seriamente nisso. Quantas pessoas há que se desesperam, que perdem a sua vida, ou fazem como aquela frase muito famosa, né? Os homens perdem saúde buscando dinheiro. Depois, quando conseguem esse dinheiro, gastam tentando recuperar a saúde perdida. Isso é uma coisa que deve falar muito alto ao coração de cada um de nós. Percebam, os Espíritos disseram que do ponto de vista material a felicidade é a posse do necessário. Eles não estão fazendo apologia à pobreza nem à miséria. Eles estão dizendo aquilo que é necessário, segundo a posição de cada um,
segundo aquilo que cada um de nós tem que cumprir na terra. Isso é muito importante de ser considerado. Existem pessoas que vão viver uma vida simples, porque a sua tarefa na terra requer uma vida simples, porque as suas provações provavelmente vão estar nas suas famílias, vão estar naquilo que está ao seu redor. Outras pessoas podem vir à terra beneficiadas com a riqueza. Em detalhe, os Espíritos dizem que a riqueza é uma prova mais útil que a pobreza. Quando a gente escuta isso, pensa, mas como? Simples. Porque a pobreza, quando muito, ela pode incitar no espírito a revolta. Mas a riqueza, ela abre a porta dos exageros. Então, aquele que muitas vezes tem as posses materiais, se não tiver um controle sobre si mesmo, acaba se perdendo pelos excessos. E aquele que vive na pobreza, quando muito, pode ser levado à rebeldia. Eu me recordei de uma história que eu conheci há pouco tempo, que me fez pensar muito, principalmente no que se refere à justiça divina e às provações de cada um de nós. Essa é uma história que aconteceu aqui em Uberaba, muitos e muitos anos atrás, quando Chico Xavier fazia as suas peregrinações. Certo dia, eles visitaram um barraco, onde morava uma família extremamente pobre. E nessa família havia um rapaz que era deficiente, vivia na cama, não conseguia falar, não conseguia fazer nada sozinho. Só por isso a gente já consegue imaginar as provações dessa família. Mas se não bastasse, ele tinha um comportamento estranho. Ele ficava batendo a cabeça na parede. E ninguém entendia por que ele fazia isso. Ele tinha suas limitações, mas ainda assim ele ficava batendo a cabeça na parede. Então o Chico entrou na casa, juntamente com alguns amigos, fizeram ali o culto do Evangelho, fizeram as orações, e os próprios espíritas que estavam ali ficaram muito surpreendidos de ver essa situação, né? E pensar, mas o que tem esse rapaz? Por que ele fica batendo a cabeça na parede? E aí, quando eles estavam mais afastados, o Chico disse: esse espírito, no passado, foi um militar durante a Segunda Guerra Mundial. Ele tinha alta patente num dos exércitos, não disse qual. Era extremamente inteligente e foi dado a ele a seguinte tarefa: ele deveria pensar em emboscadas, em armadilhas para derrubar os soldados. Ele usou a sua inteligência de forma perversa para aniquilar pessoas da forma mais criativa possível. Tendo desencarnado ainda durante a guerra, chegou no plano espiritual completamente perturbado e logo imediatamente conseguiram para ele uma reencarnação aqui em Uberaba. E eu não sei se vocês sabem, mas tem muita gente da Segunda Guerra reencarnada aqui em Uberaba. E veio justamente numa família extremamente pobre. E o seu remorso era tão grande que ele batia a cabeça na parede. Como se de alguma forma ele dissesse ao mundo que usou tão mal a sua inteligência e o remorso lhe corrói de forma tão firme que ele tentava a solução dos seus problemas batendo a cabeça na parede. E as pessoas ficaram muito impressionadas com essa história e pensaram: bom, será que não vale a pena então organizarmos uma reunião de desobsessão para esse jovem? Porque ele deve estar sendo muito perseguido pelos espíritos. Tudo bem. O Chico diz: não, ele já está tendo o tratamento necessário. Por enquanto, eu acho que nós podemos ajudar a família trazendo alguns lençóis. E ficou essa lição para a nossa reflexão. Naquele momento, aquela provação que o rapaz estava vivendo, ou melhor, essa expiação, ela não era passível de melhoria. Ele estava passando pelo tratamento necessário
aquilo que, enquanto espírito, ele causou para si mesmo. Mas a família tinha uma necessidade. Essa necessidade era de lençóis limpos, até porque o rapaz fazia as necessidades na roupa. Então, para que nós possamos atingir na terra a felicidade, nós temos que nos lembrar disso. É a posse do necessário. Nada de gastar a nossa vida em busca de ideais que fazem sentido apenas na matéria. O espírito não encarna pensando assim: eu tenho muita vontade de ter um Camaro, então eu vou reencarnar e vou trabalhar muito, eu vou comprar um Camaro. O espírito, isso é tolice. Ele não vem para a terra pensando nas conquistas materiais, ele vem aqui pensando na melhoria, no que ele pode fazer e como ele pode evoluir. Mas chegando aqui muitas vezes, se deixa abraçar pela materialidade do mundo, esquece dos seus compromissos espirituais e passa a vida perseguindo sonhos que muitas vezes nunca vai alcançar, e colocando a sua felicidade no encontro dessas coisas materiais que ele não pode ter, então ele vive infeliz. Então, repito, isso não é uma exortação à pobreza nem à miséria. Cada um deve avaliar o contexto em que se encontra, as suas possibilidades, os seus talentos, e saber o que a vida pede para cada um de nós. E nisso, nos atentarmos na posse do necessário. Mas os Espíritos dizem mais. Eles não dizem que para ser feliz na terra basta apenas a posse do necessário. Eles vão dizer, para a vida moral, isto é, a nossa vida íntima, aquilo que se passa em nosso coração, é preciso a consciência tranquila e a fé no futuro. Quem aqui tem a consciência tranquila, levanta a mão. Quem aqui, se pudesse voltar atrás e apagar algum episódio que mancha a consciência, levanta a mão. Esse número ganhou essa vez. Não, a boa notícia é que se vocês não conseguirem fazer isso nessa vida, vocês vão ter uma outra. Mas tudo aquilo que a gente não resolve nessa vai ficando cada vez mais difícil para o futuro. É preciso não esquecer disso. Consciência tranquila. Isso é uma coisa que particularmente eu acho que faz muita falta em todos os países da Terra. Quantas são aquelas pessoas que de fato vivem uma vida, embora não de santo, mas minimamente digna, a ponto de dizer: eu tenho a consciência tranquila. Talvez muitos dos que levantaram a mão são iludidos contra a própria consciência. Vão só perceber isso mais tarde. Mas talvez sim, alguns que levantaram a mão tenham mesmo a consciência tranquila. E que bom, tomara que assim continue sendo. É preciso refletirmos sobre isso. Quantas e quantas pessoas perturbadas eu já conheci nessa vida? Quantas pessoas inquietas? Quantas pessoas ansiosas ao extremo? Quantas pessoas que literalmente vivem enfermas do corpo, ou da mente, ou do espírito, porque colocam suas preocupações, seus ideais em coisas totalmente sem razão para a imortalidade. E quando vê, o tempo passa, perde a oportunidade, e aí é mais um espírito do outro lado dando trabalho, chorando de arrependimento e remorso. Vou contar uma coisa para vocês que é um tanto quanto dura, mas é uma realidade. Certa vez eu estava numa outra cidade fazendo uma palestra durante uma sessão de psicografia, e eu disse uma coisa, repito, é um pouco desagradável e forte, mas também é verdade. Muitas das pessoas que choram numa reunião de psicografia não choram de saudade, choram de remorso. Porque não amaram direito seus pais, não amaram direito suas mães, não amaram direito seus filhos, seus irmãos. A morte vem, geralmente não costuma avisar quando chega, arranca da vida sem dizer nada, e a pessoa depois fica com remorso. E quantas pessoas eu já conversei que me dizem, às vezes eu vou numa reunião de psicografia, não é para matar a saudade, é para ver se ele me perdoa, se ela me perdoa. E os guias sempre me dizem assim: a gente tem que pensar nas besteiras antes de fazer.
Porque depois que faz, a consequência existe. Então isso é uma coisa muito séria. Acaba que muita gente perde a paz de espírito, perde a consciência tranquila, quando começa a ter comportamentos ou atos que são destrutivos, ou para si, ou para os outros. E por fim, o que eles dizem? É a fé no futuro. Vou contar uma outra história para vocês. Essa eu ouvi quando eu comecei os meus estudos em espiritualidade, há muitos anos atrás. É mais ou menos o seguinte. Havia um rapaz que ele reencarnou sem os dois braços e sem as duas pernas. De vez em quando aparece um vídeo desses por aí na internet, alguns até bastante vitoriosos, aqueles vídeos que a gente assiste e tem vergonha depois das nossas fragilidades, né? Mas esse não era o caso. Ele nasceu sem os braços e sem as pernas. E ele vivia lá em Pedro Leopoldo, que é a terra onde Chico Xavier nasceu. E as pessoas ficavam muito impressionadas com isso, pensavam, mas o que esse espírito fez para merecer uma encarnação tão dura assim? E conta a história que o próprio Espírito de Emmanuel, guia de Chico Xavier, disse que durante muitas e muitas vidas ele havia sido um suicida. A desistência dele da vida material era tão grande que, se ele tivesse a menor oportunidade, ele encontrava um jeito de se matar. E contam as versões dessa história, em determinado momento ele chegava até a cair da cadeira de roda e rolando, para ver se de alguma forma conseguia desencarnar. Então, quando a gente tem uma fé na vida futura, quando a vida espiritual, a reencarnação, ela deixa de ser apenas uma crença como qualquer outra, mas ela passa a fazer sentido profundo em nossas vidas, então não apenas a gente compreende casos dessa natureza, mas a gente também exercita a compreensão das dificuldades que aparecem em nossa própria vida. Porque nós não somos santos. Se alguém, eu não vou nem perguntar se alguém acha que é santo, vai que alguém levanta a mão, mas não é. Nós não somos santos, nem vocês daí, nem a gente daqui. Que nós somos, na verdade, um bando de espírito falido. Quando eu comecei os meus estudos em espiritualidade, eu me achava uma pessoa boa. Eu não fazia mal voluntariamente para ninguém. Aquilo que normalmente derruba as pessoas nem sequer me tocava. E aí um dia a entidade falou assim: até ontem você tinha sangue nas mãos. A menos não, exatamente há 3 encarnações que você começou a acordar e a caminhar pelo caminho do bem. E aquilo foi um baque. Eu já estava imaginando que eu devia estar nas minhas últimas encarnações na Terra, e de repente vem essa, está com as mãos sujas de sangue. Então é um choque. Nós não somos santos. Nós estamos aqui para aprender. E às vezes a vida vai colocar em nosso caminho lições muito duras e muito rudes, que podem nos trazer e vão nos trazer sofrimento. Quantas e quantas vezes eu já vi as pessoas conversarem com as entidades, até mesmo num ato de desespero, pedindo às vezes para a entidade tirar aquilo que para ela é razão de dor, é motivo de dor. E a entidade às vezes vira e fala: filho, esse é o seu remédio, eu não posso tirar. Você pediu isso, você está aqui para isso. Então muitas vezes a dor é uma excelente professora. A boa notícia é que normalmente a gente pode evitá-la. Vou contar um outro caso. Uma pessoa veio até aqui em Uberaba. Querendo ou não, nós somos agraciados por ser uma cidade minimamente, eu diria, espiritualista, com vários terreiros, muitos centros espíritas, muitos médiuns bons, fazendo um bom trabalho. Nós tivemos a felicidade de ter o Chico Xavier da vida aqui. Uma pessoa veio lá de Pernambuco, veio procurar o Chico porque estava muito aflito, porque um parente começou a ter uma ferida na perna
e uma ferida que não cicatrizava, uma ferida que sangrava e uma ferida que os médicos não estavam dando conta de resolver. A pessoa veio e contou para o Chico, ele esperou um pouquinho, ouviu os espíritos e disse: o caso é grave, mas não é sem solução. Você volta e diz para ele que ele deve aproveitar melhor a sua vida e trabalhar mais intensamente em favor do bem. Porque antes da encarnação, por conta das dívidas do passado, ele próprio colocou para si a seguinte pena: ou eu dedico os meus dias, as minhas forças, para trazer paz ao coração daqueles sofredores, ou a minha perna, que no passado foi motivo de minha queda espiritual, seja tirada de mim. Esse pedido é muito mais comum do que a gente pensa. Então a pessoa reencarna, a vida chama ao trabalho, apresenta uma oportunidade e diz a ele: o que você vai fazer? E frequentemente qual é a reação da maioria das pessoas, infelizmente? É virar as costas ao chamado. Então vem o chamado da espiritualidade para um trabalho medíocre, vira as costas. Vem o chamado da espiritualidade para fazer uma caridade, vira as costas. Aparecem companheiros convidando para ir em determinado local, para ajudar em determinada tarefa. Qual é a resposta? Virar as costas. Quando nós viramos as costas para o bem, nós estamos automaticamente escolhendo o caminho da dor e do sofrimento. É uma escola, mas nós podemos evitar. Podemos nessa vida caminhar pelo amor, aprendendo em relação à matéria a nos satisfazermos com a posse do necessário, visando sempre ter uma consciência tranquila, realizarmos a nossa parte, aquilo que nos cabe na terra, confiando em Deus e esperando por uma vida melhor. Esse é o conhecimento que salva vidas. Que assim seja.